nos momentos finais de Jesus aqui na Terra, durante a sua crucificação, nós podemos aprender com a experiência de dois de seus discípulos, Judas e Pedro. E primeiro eu gostaria de falar da vida de Judas, da experiência que ele viveu. Lá em Mateus 27, 3, 5 diz: Então Judas, o traíra, vendo que fora condenado, que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas, ele traiu Jesus, pecou contra o seu mestre. E nesses 3 capítulos que lemos, nesses 3 versículos que lemos, diz que ele foi arrependido de devolver as moedas. Mas será que nós podemos dizer que realmente o sentimento de Judas foi de arrependimento? Para isso, nós vamos comparar a outro discípulo, Pedro. Lá em Mateus 26, 69 a 75, diz: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estás com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez e com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus, ele tinha avisado que Pedro o negaria por 3 vezes. E ele disse que não faria isso. Durante aqueles momentos de terror, onde Jesus estava sendo torturado e seguia para a sua crucificação, por 3 vezes, Pedro foi questionado se ele participava, se ele era um daqueles ali, se ele estava junto com Jesus, e ele negou as 3 vezes. Aí no versículo 75 desse capítulo diz que Pedro ele chorou amargamente. Ok, estamos diante de 2 sentimentos que parecem muito semelhantes. Pedro e Judas. Os 2 viveram uma negação de Jesus, uma traição. Mas será que nós podemos chamar esses sentimentos que eles sentiram dos 2 de arrependimento? Então, para isso, para que a gente chegue a essa conclusão, eu quero dizer o que é o remorso e o que é o arrependimento, a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, ele produz morte, e o arrependimento, ele produz vida. O remorso, ele escraviza. O arrependimento, ele liberta. Quando apenas nós temos consciência do nosso erro e sentimos tristeza pelo nosso pecado, ainda não é o arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de atitude. Para que haja o verdadeiro, genuíno arrependimento, é necessário que a gente passe por 3 fases ou 3 mudanças na nossa vida. A primeira delas é na mente, a segunda na emoção e a terceira na vontade. Na mente é quando você toma consciência do seu erro, do seu pecado. Na emoção, quando a gente sente uma profunda tristeza de saber que nós estamos fora dos princípios de Deus, estamos fora do acordo, estamos em desacordo com os valores de Deus. E a vontade, que é a última fase, essa última mudança,
é quando você decide dar a meia volta e tomar a direção correta. Então, analisando a diferença entre remorso e arrependimento, nós podemos concluir que Judas, na verdade, ele não se arrependeu. Ele estava com remorso. Por quê? Judas, ele não completou o ciclo do remorso, do arrependimento. Judas, ele passou pela primeira fase, que é a mente, porque ele tomou consciência do erro dele, tanto que ele foi devolver as moedas, e ele passou pela fase da emoção, que foi quando ele sentiu uma profunda tristeza pelo ato que ele cometeu, pela traição de Jesus. Só que a gente conclui que Judas, ele sentiu, na verdade, foi remorso, ele não concluiu as fases do arrependimento, porque o remorso, como eu disse, produz morte. E ele saiu dali, ele fugiu de Jesus e ele foi se enforcar. Então Judas, na verdade, ele sentiu remorso da sua atitude. E Pedro? Será que Pedro sentiu remorso? Será que Pedro sentiu realmente um arrependimento? Além do capítulo que nós lemos em Mateus, também Lucas ele relata esse momento após a traição, a negação de Pedro, no momento que o galo cantou. E nós lemos lá em Lucas 22, 61 até 62, diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando nesse momento, Jesus, todo ferido, indo para sua crucificação, ele para e olha para Pedro, Pedro toma consciência do que ele tinha acabado de fazer. Esse encontro de olhares toca profundamente o coração de Pedro, porque ele conhecia o mestre dele, ele conhecia aquele que ele tinha caminhado durante 3 anos, que ele tinha estado junto, comido na mesma mesa, ele conhecia o mestre dele, e ele ali toma consciência do ato que ele tinha cometido, do seu pecado, e ele chora amargamente. Nesse exato momento, nós podemos concluir que Pedro ele passou pelas 2 primeiras fases do arrependimento. Primeiro, ele mudou a sua mente, porque ele tomou consciência do seu erro, do ato que ele cometeu, da negação, ele toma consciência daquilo. Então ele passa pela fase da mente, pela transformação da sua mente. E ele também passou pela mudança das suas emoções, pois ele chorou amargamente, porque invadiu no coração dele uma tristeza profunda, porque ele tomou consciência do que ele tinha feito. Então essa tristeza profunda foi a mudança, foi essa fase da emoção que ele passou. Mas até aqui, tanto ele como Judas chegaram. Os 2 passaram por essas 2 fases. Então, aonde nós podemos ver a diferença dos 2 discípulos? Qual foi a diferença? Porque até aqui foi igual. Os 2 tomaram consciência e os 2 sentiram uma tristeza profunda. Mas Pedro teve uma grande diferença de Pedro, que nós podemos ver logo após a ressurreição de Jesus. Algumas mulheres foram até o túmulo onde Jesus foi colocado e elas encontraram o túmulo vazio e ali estava um anjo que explicou o que tinha acontecido da ressurreição de Jesus e esse anjo dá uma ordem para essas mulheres. Lá em Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. O anjo, ele estava marcando um encontro com os discípulos e com Pedro. Ele enfatiza o nome de Pedro. Ele reforça discípulos e Pedro. Jesus, ele se preocupou em chamar o nome de Pedro, em mostrar que estava preocupado com Pedro. Naquele momento da troca de olhares entre Pedro e Jesus, Jesus ele conhecia
Pedro. Ele conhecia o coração de Pedro e ele sabia o que estava se passando com ele. Por isso, nesse momento, ele precisava de tratar a Pedro, ele precisava trazer a cura a esse coração que estava arrependido. Pedro sabia que precisava do perdão de Deus. Ele sabia que ele precisava de passar por um processo de cura. Então, diferente de Judas, Pedro ele não fugiu de Jesus. Pelo contrário, ele aceitou o convite de Jesus para esse encontro. Ao invés de fugir, Pedro aceita o convite de ir ao encontro de Jesus e ele vai na direção certa. Ele muda o curso da sua vida. Ele vai para esse encontro que mudaria profundamente a sua vida. Então, ele nesse momento, ele está passando pela terceira fase do arrependimento, que é a fase da vontade, onde a gente muda o curso da nossa história. Lá em João 21, 15, 17 diz: Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não estava querendo envergonhar Pedro. Ele não estava querendo ser insistente com Pedro. Ele estava curando. Ele estava trazendo a cura. Porque além de perdoar, Deus, Jesus, ele traz a cura nas nossas vidas, na nossa alma. Jesus, ele trata a vida de Pedro nesse momento, nesse encontro com o Mestre. Eu vejo alguns detalhes desse capítulo, que nós lemos, do momento da cura de Pedro. O primeiro é que Jesus ele faz questão de lembrar a Pedro quem ele é e de mostrar para Pedro que ele conhecia ele. Porque ele diz assim: Simão, filho de Jonas. Ali ele mostra para Pedro: essa é a sua identidade, esse é quem você realmente é. Simão, filho de Jonas. Então, Jesus pergunta por 3 vezes se Pedro amava. 3 vezes foi a negação de Pedro. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E 3 vezes ele quer saber de Pedro: Pedro, você me ama? Jesus estava curando as emoções de Pedro. Jesus ele estava trazendo o bálsamo que Pedro precisava. Estava reforçando quem Pedro era e mostrando para Pedro que Pedro realmente amava Jesus. E Jesus ele dá o perdão e cura a alma de Pedro nesse momento. E por último, quando Pedro estava curado, ele dá um grande voto de confiança para Pedro, dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele sabia que podia contar com aquele discípulo, com aquele pecador arrependido. Ele podia confiar as suas ovelhas. O que é mais importante para Jesus, que são as suas ovelhas, para o bom pastor, ele podia confiar em Pedro, porque ele tinha sido curado por Jesus, ele tinha passado, ele tinha aceitado esse processo de arrependimento. Então Jesus sabia que podia contar com ele. E Jesus trouxe a cura que ele precisava e ainda chamou Pedro para uma grande obra. Ele chamou Pedro para cuidar de suas ovelhas. Deu um ministério para Pedro. Pedro foi totalmente restaurado e com isso viveu uma vida na presença do Senhor, uma vida digna, uma vida que pode servir de exemplo para nós. Após um grande pecado, uma grande transformação na vida de Pedro e, com isso, uma grande vida de exemplo para todos nós. Um verdadeiro cristão arrependido, Pedro foi. E hoje, nós, você,
podemos escolher qual o pecador que nós queremos ser. Um pecador como Judas, que na verdade ele não se arrepende, ele sente um profundo remorso. Só que lembrando a você que o remorso, ele traz a morte, ele traz a escravidão. Ou podemos ser como Pedro, que realmente ele se arrependeu, ele foi um pecador arrependido. E o arrependimento genuíno, ele traz vida e ele traz a libertação. Nós podemos ver uma vida liberta. Então escolha hoje quem você quer ser, qual tipo de pecador você vai ser.